Há inúmeros casos de maus patrões que não levam a lei a sério, mas há muitos casos também de desinformação e desatenção em relação à nossa legislação, que é reconhecidamente bastante detalhista. Pois é. Para entender quais são os casos mais comuns de desrespeito às leis trabalhistas, como evitá-los, conhecer também os principais equívocos, aquilo que em muitos casos não tem má-fé, nós convidamos a advogada Sandra Sinatora, que é mestre neste assunto. Muito bom dia, Sandra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. É um prazer todo meu estar falando aí com vocês e com seus ouvintes. Pois é, vamos começar por essa questão de quais são os casos mais comuns, né, de desrespeito à legislação trabalhista. Às vezes não necessariamente os mais comuns na prática, mas aqueles que mais levam à justiça. Atualmente, na Justiça do Trabalho, a maioria dos processos versam sobre ausência de registro em CTPS, horas extras. Só traduzindo aqui, a ausência de registro é não assinar a carteira, né? Isso. Muitas empresas não assinam as carteiras dos seus empregados, as horas extras que são prestadas e não são pagas corretamente. Esses são casos que o empregado realmente foi lesado. E existem situações em que a empresa age de forma correta, mas deixa de atender os requisitos legais. Por exemplo? Por exemplo, existe a possibilidade do empregado prorrogar a jornada diária de trabalho para compensar aos sábados. Mas isso exige um acordo de compensação de horas por escrito. E muitas empresas deixam de ter esse documento. Quando são fiscalizados ou quando sofrem um processo trabalhista, eles não têm defesa. Porque eles entendem que o acordo verbal é suficiente e na Justiça do Trabalho não é suficiente. Precisa ter um acordo por escrito. Tudo isso precisa estar registrado num contrato, né? Isso. Existe caso também que é muito comum nas empresas, representação comercial. As empresas têm representantes, mas não atende os requisitos de um contrato de representação comercial. E quando o representante se desliga da empresa, entra com ação na Justiça do Trabalho, dizendo que não era representante, que era vendedor. Pleiteia o vínculo, como a empresa não atendeu às exigências legais, ela acaba sendo prejudicada aí e aumenta o passivo dela trabalhista desnecessariamente por falta mesmo de conhecimento e orientação. E isso pode levar a empresa, desculpa, Daniele, isso pode levar a empresa à falência, além de ter uma imagem muito ruim, né? A imagem, hoje em dia, a imagem da empresa deve ser preservada, né? E não só o legislador, mas nós como operadores do direito, também queremos a retribuição honesta do trabalho. O nosso objetivo é implantar um trabalho nas empresas que assessorem não só o empregador, mas que garantam ao empregado ter seus direitos preservados, né? Hoje, a organização não pode deixar em segundo plano as ações trabalhistas, porque causa uma imagem mesmo ruim da empresa, não só perante o judiciário, mas perante seus concorrentes. E a mão de obra é importantíssima numa instituição hoje. A empresa que tem uma imagem ruim não consegue bons profissionais. O bom profissional não vai para essa empresa que não cumpre os direitos dos empregados. Agora, Sandra, um outro aspecto. Ainda existe, pela sua percepção, trabalhador que, com medo de ficar queimado no mercado, usando esse termo mais comum que a gente conhece, que deixa de ir atrás dos seus direitos, de brigar na justiça justamente por horas extras ou por questões mal resolvidas no empregador anterior? Então, eu acredito que isso está reduzindo, até pelo número de ações judiciais que a gente vê atualmente, a gente vê que esse receio está reduzindo. A tendência é acabar. E hoje, uma empresa não consegue mais o que a gente chama de certidão de processos em nome de um empregado, né? Hoje, para saber se existe processo em nome de um empregado, tem que ser a própria pessoa ou a pessoa tem que conceder uma procuração para fins específicos, né? Então, se existe esse receio, o empregado tem que perder porque ele tem que correr atrás dos seus direitos. Em contrapartida, a empresa precisa se precaver para estar preparada aí para as ações judiciais.
Agora, há um movimento também, que não é tão recente, mas que é bastante comum, de se substituir a contratação com a carteira de trabalho por contratação pessoa jurídica ou com emissão de nota, essas coisas que, pelo menos no nosso mercado jornalístico, isso é bem comum. Isso pode ser caracterizado de forma ilegal, apesar de ser pessoa jurídica, mas ter um vínculo trabalhista comum? Então, Daniele, na Justiça do Trabalho, o que eles levam em conta é a verdade real que a gente diz, né? Para você ser considerado empregado perante a Justiça do Trabalho, você precisa de preencher 5 requisitos. Você precisa de ter subordinação, você precisa de receber uma remuneração pelo seu trabalho, você precisa de habitualidade. E independente da forma que isso seja feita, ou por contrato, ou por pessoa jurídica, se o empregado consegue demonstrar na Justiça que preencheu os requisitos, descaracteriza esse contrato, essa pessoa jurídica e se reconhece o vínculo de emprego, né? Infelizmente, muitas empresas utilizam dessas formas para mascarar um vínculo de emprego e a Justiça do Trabalho não reconhece contratos ilegais. Agora, Sandra, 2 milhões de ações todos os anos, como nós citamos aqui, isso dá praticamente 1000 vezes o que acontece no Japão. Sim. Umas 300 vezes que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso a gente sabendo de todo o receio que um trabalhador tem de entrar na justiça contra o empregador. A situação poderia ser bem pior, então, né? Poderia, mas a gente também não pode deixar de mencionar que muitas ações também são infundadas. Claro. Né? Infelizmente, você tem o direito de ação e nem sempre as pessoas exercem de forma correta. Uhum. A Justiça tem adotado muitas medidas no sentido de reduzir a quantidade de ações trabalhistas. Recentemente foi criado até o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que para as empresas participarem de licitações, contratarem com o poder público, vai ser exigida uma certidão negativa de débito trabalhista. Tudo isso para tentar amenizar aí esses milhões de ações anuais aí. Mas ainda assim eu acredito que a empresa precisa se conscientizar, a empresa precisa ser orientada, a empresa precisa adequar os procedimentos, porque o que a gente vê no dia a dia é que muitas vezes não é que a empresa lesou, a empresa deixou de cumprir um requisito legal, né? E como a Justiça do Trabalho tende a ser protecionista, até pelo o trabalhador ser a parte hipossuficiente da relação, acaba tendo que pagar alguma coisa que já pagou. Daí aquela frase, quem paga mal paga 2 vezes, né? É verdade. Para concluir essa entrevista, Sandra, muito rapidamente, eu queria que você nos dissesse, é possível reorganizar a lei sem necessariamente retirar direitos ou aumentar as obrigações trabalhistas, de modo a simplificá-la, já que, como você mesmo colocou, às vezes muitos desses casos são por desconhecimento da legislação. Você acha que seria importante uma nova consolidação das leis do trabalho, de modo a dar mais simplicidade para esse conjunto de regras? Poderia ter alguma coisa no sentido de flexibilizar um pouco mais, mas acredito que o grande problema aí é a carga tributária de uma empresa que tenta agir regularmente com seus empregados, né? Então, eu acho que mais do que a consolidação das leis do trabalho, o que precisaria ser reformulado é a carga tributária que a empresa tem com um empregado devidamente registrado. Perfeito. Bom, quero agradecer mais uma vez a nossa convidada de agora, que é mestre no assunto, mestre em Direito do Trabalho, Sandra Sinatora, nos explicando sobre os casos mais comuns e também os detalhes onde geralmente os empregadores pecam em relação ao respeito às leis do trabalho. Sandra, mais uma vez, muito obrigado. Um excelente dia para você. Eu que agradeço, Lincoln, a participação e me disponibilizo aí para tratar de outros assuntos da matéria. Contamos com você.